Comandante, bem-vindo ao 8º episódio, que funciona um bocadinho como um complemento ao episódio anterior, onde falámos de automações. Hoje vamos ver como podes speedar a criação das tuas automações com blueprints e torná-las mais dinâmicas com helpers. Sem surpresas, o título do episódio: Blueprints e Helpers. E se és novo por aqui, deixa-me rapidamente dizer que este vídeo faz parte de uma série de Home Assistant que pretende ajudar quem está a dar os primeiros passos neste software e na automação da casa em geral. Se conheces alguém que achas que vai gostar desta série, então partilha, porque vais também estar a ajudar este projeto. Obrigado! Mas vamos então começar pela teoria para depois saltarmos para a instância de Home Assistant e colocarmos mãos na massa. Blueprints são templates de automações. Têm todo o código da automação já construído e aceitam inputs que representam os componentes variáveis da automação. Normalmente são os dispositivos. Por exemplo, no episódio anterior, tínhamos um sensor de porta que controlava uma lâmpada. Se eu quiser reutilizar esta automação em várias portas da minha casa, construo um blueprint e defino o sensor e a lâmpada como variáveis. Depois, só tenho que instanciar tantas vezes quantas necessárias esta automação e dizer qual a lâmpada e o sensor em cada uma delas. Os blueprints são também uma excelente forma de tirar partido da comunidade e das ideias de automação que outras pessoas já tiveram. Eu posso utilizar um blueprint que alguém publicou e customizar os inputs com os dados da minha instância. Helpers são variáveis que te permitem dar mais dinamismo às automações. Vamos outra vez ao exemplo do episódio anterior. Nós armámos um trigger de espera pelo fecho da porta com um timeout de 60 segundos. Se 60 segundos depois de abrir a porta ela não fechasse, recebíamos um alerta no telemóvel. Mas nós podemos querer variar este intervalo de espera. Então criamos um helper, ou seja, uma variável, que podemos expor no dashboard para rapidamente ajustar quando necessário, sem ter que mergulhar no código da automação. Os helpers são bastante úteis na fase de afinamento das automações, quando ainda não sabes muito bem que valores utilizar. São também muito utilizados em automações sazonais. Por exemplo, numa automação de ar-condicionado, vais certamente querer alterar o valor da temperatura que faz ligar o AC durante as diferentes estações do ano. Faz sentido utilizar um helper. Mas chega de blá 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 e vamos para a instância Home Assistant ver isto a funcionar. Agora que aqui estamos, deixa-me só dizer-te que é possível que tu vejas algumas coisas diferentes da instância que nós tínhamos vindo a construir nesta série, isto porque eu tive que formatar o PC, de qualquer das formas carreguei um backup, mas não adicionei, por exemplo, os dispositivos que tínhamos adicionado no episódio anterior. Eu vou utilizar automações mais simples, porque o objetivo é introduzir estes conceitos de helpers e blueprints e não queremos nada muito complicado para começar a aprender. Vou tentar dar-te vários exemplos e depois tu segues viagem. Para começarmos a ver os helpers, eu criei uma automação bastante simples que a única coisa que faz é, todos os dias a uma determinada hora, envia-me uma notificação para o meu telemóvel a dizer a previsão climatérica para o dia seguinte. Se virmos a automação, ela tem um trigger do tipo time, que neste momento está martelado para as 20 horas, está com fixed time. Eu acho que este é um bom exemplo porque o próprio GUI das automações permite definir este valor não como fixed, mas a partir de um helper de forma dinâmica. Se escolheres esta opção, depois podes escolher aqui o helper que está a guardar este tempo ou esta hora. Mas nós não temos nenhum, vamos criar. Vemos aqui a configurações, helper, e quando fazes add helper, a primeira coisa que ele te pede é o tipo de dados que o helper vai guardar. No nosso caso, date and or time. Depois dás um nome, eu vou dizer notif weather, vou dizer que é do tipo time, create. Ok, já temos o nosso helper. Se vieres à automação, podes editar e aqui dizer isto é variável e o helper que guarda a hora que eu quero trigar é este, save. Uma das vantagens de termos utilizado um helper é que agora podemos expô-lo no nosso front-end e rapidamente editar conforme precisamos. Se vieres adicionar uma carta e puseres aqui uma entidade com o nome do nosso helper, notif weather, fazes save e já tens no teu front-end a hora a que queres correr a automação. Mudando aqui, é automaticamente considerado na automação. Vamos a outro exemplo que junta helpers e automações e é também bastante útil e fácil. Tu podes querer que a tua automação corra não só uma vez por dia numa determinada hora, neste momento 9h30 da noite, mas também criar um toggle que tu ativas e imediatamente recebes a notificação ou trigas a tua automação, seja ela qual for. Para isso, basta vir aqui a helpers e criares um novo helper do tipo toggle. Vamos dizer trigger auto, ok? Dás o nome que quiseres. E depois vais à tua automação e adicionas um novo trigger que vai ser uma mudança de estado do teu novo helper de off para on. Sempre que o teu toggle passar para on, esta automação é trigada. Vens agora ao teu Lovelace e adicionas este helper ao outro que já tinhas. Portanto, tens aqui o teu trigger auto. Save. E portanto, agora tens aqui uma card que tem todas as variáveis que são usadas na tua automação de tempo. E se fizeres o
on, recebes a notificação com previsão de climatérica para amanhã. Como não há 2 sem 3, eu criei um terceiro helper do tipo Dropbox que me vai permitir dinamicamente escolher para que telemóvel enviar a notificação. Podes ver que ele está aqui, é do tipo Dropbox e tem 2 opções, Mobile App JP S9 e Mobile App JP S20. Depois, com a ajuda de templates, eu consigo concatenar esta string que é selecionada na Dropbox ao serviço que estou a chamar, quer dizer notify ponto e depois o que está aqui. Mas vamos ver na automação. Aqui na automação eu editei a parte da ação para, em vez de chamar o serviço notify.s9jp, chamar o serviço notify. E pôr o estado deste meu helper, que é um input select, por outras palavras, uma Dropbox no GUI. Se vieres ao GUI, está aqui a Dropbox telemóvel e podes escolher qual queres receber. Podes escolher o S20 ou o S9 e depois enviar. Comandante, com estes 3 exemplos eu espero ter conseguido mostrar-te como os helpers conseguem trazer mais dinamismo às tuas automações. Se tu és um comandante experiente que já utiliza, deixa nos comentários alguns exemplos daquilo que tu tens configurado. Vamos aos blueprints. Configurações, blueprints. Podes ver que existem 2 blueprints previamente carregados na tua instância Home Assistant e eles vivem em ficheiro, tal como as automações. Mas ao contrário das automações, o GUI ainda não está preparado para criar e editar blueprints e por isso vais ter que o fazer em File System. Mas não tem problema, porque nós temos o Visual Studio Code já instalado e se tu estás a seguir esta série também já tens. Se não estás, vê o episódio de 5 add-ons mandatórios, lá fazemos a instalação deste add-on. E vamos a isso, comandante, vamos criar o nosso primeiro blueprint, Visual Studio Code. Clicas e na raiz de configuração vês que existe uma pasta de blueprints e cá dentro tem 2 ficheiros, que são os 2 blueprints que vimos no GUI. Vamos adicionar um novo ficheiro e vamos chamar-lhe o meu primeiro blue.yaml. A extensão é importante. Ok, temos o ficheiro pronto a ser escrito. E agora vamos dividir isto por secções. É que os blueprints, como falámos no início do vídeo, são compostos entre o código da automação e depois os inputs, que são as variáveis que vão ser utilizadas dentro do código, quase à semelhança dos helpers. E para ser mais fácil começar, podes ir buscar o código todo de outro blueprint, por exemplo os 2 que já estão criados, Motion Light, copiamos isto tudo e colamos aqui na nossa automação. E agora vamos ver as partes que interessam no blueprint. A primeira parte é sobre a metadata do blueprint. Vais ter que editar isto para o que tu estás a construir. E depois tens os inputs, são as variáveis que podem ser de vários tipos. E depois tens, por fim, o código da tua automação, que no sítio onde vai usar as variáveis, colocas ponto de exclamação input e depois o nome da variável que está em cima. Vamos lá isso então, vamos editar. Nome, vamos dizer notifica clima. Vamos dizer a descrição. Estas descrições são importantes quando depois estás a instanciar. Envia notificação para o telemóvel da previsão climatérica de amanhã. Ok. Source URL não temos e o domain é automation. Vamos agora aos inputs. Vamos apagar todos os inputs que aqui estão, não fazem sentido para a nossa, e vamos adicionar o nosso. A única coisa que vai ficar variável na nossa automação é a hora a que ela é trigada. Por isso os nossos inputs vão ser estes. Variável horas, nome hora, hora para correr a automação é a descrição, e depois vai ser um seletor do tipo time. Podes ignorar este erro aqui do parser porque ele está a fazer um mau trabalho, na realidade isto não é um erro, está bem preenchido. Para saberes que tipo de variáveis podes definir e os seletores que estão disponíveis no Home Assistant, aconselho-te a vir à página do Home Assistant, parte de seletores, vou deixar este link na descrição, e depois tens aqui todos os tipos de seletores. Tens o tal timer, que é o nosso que nós estamos a utilizar. Próximo passo, vamos apagar a parte da automação, não é esta que nós queremos, e vamos buscar a nossa que está aqui construída na parte de automações. Envia a notificação, tempo da manhã, vens aqui e fazes Edit in YAML para ter acesso ao texto todo, copias tudo e vens colar aqui. Ok, já temos a parte da automação. Agora, Description e Alias não é preciso, podes apagar. O Mode normalmente pomos em cima, Mode Single, e depois temos as 3 partes que compõem a automação. Trigger, condição e ações. Condição não temos nenhuma. O nosso trigger é que vamos modificar. Estamos a ir a uma plataforma de tempo, ou seja, estamos a dizer o trigger é uma variável de tempo e ele está definido neste helper. Mas para o nosso caso, para o blueprint, vamos dizer que isto é um input e a variável onde vamos guardar é a horas. Input horas. Está feito. Save. Portanto, temos nome, descrição e domínio, as variáveis de input e depois o código da nossa automação. Sendo que na parte em que queremos usar as variáveis, pomos ponto de exclamação input e a variável. Fez? Vamos testar.
Vais a configurações, blueprints e já vais ver aqui o notifica clima, o teu novo blueprint. Agora podes instanciar automações em cima deste blueprint. Fazes create automation, podes dar-lhe um nome, eu vou pôr por exemplo notifica clima 12 horas e aquilo que ele vai fazer é carregar-te aqui um formulário que te permite instanciar as variáveis ou os inputs que definimos no nosso blueprint. No nosso caso são as horas como trigger, então posso deixar 12 horas, faz match com o título que eu dei, faço save. Ok, já tenho uma automação criada aqui para as 12 horas. A parte mais importante é que eu agora posso instanciar tantas vezes quantas necessárias uma nova automação a partir do blueprint sem ter mais trabalho com isso. Posso voltar a blueprints, criar uma nova automação e dizer, olha, esta aqui vai correr às 14 horas e digo aqui no picker 14. Save. Ok, venho aqui e as automações já tenho duas. Posso criar tantas quantas necessárias sem grande esforço. É para isso que servem os blueprints. Mas se não estás tão à vontade com esta história de criar variáveis, de definir o código em ficheiro diretamente, dividido para aquelas secções que tivemos a ver, não te preocupes. É que os blueprints servem também para esconder alguma da complexidade que as automações podem ter. Deixas para utilizadores mais experientes a construção do código da automação e depois importas os blueprints que eles criaram e só tens que instanciar definindo os valores para as variáveis que fazem sentido para ti. Vamos ver como podes fazer isso na tua instância. Na parte de blueprints podes ver que tens um menu Discover More Blueprints e ao clicar lá abre-te o fórum do Home Assistant com uma série de tópicos. São carradas de blueprints, cada tópico é um blueprint. E depois entrando, das duas uma, ou o blueprint está aqui todo definido ou então tens normalmente um URL para o GitHub. O GitHub e o fórum do Home Assistant são as duas sources que tu podes utilizar para importar blueprints para a tua instância Home Assistant. Eu já tenho aqui um do GitHub que selecionei para te mostrar, que é no fundo, o envio de uma notificação para um dispositivo móvel sempre que o Home Assistant faz restart. E aquilo que precisas é de copiar o endereço, quer seja do GitHub, quer seja do fórum do Home Assistant. Vens aqui à tua instância e fazes import blueprint e colas o endereço. Fazes preview e vês logo o detalhe do blueprint. Vês o nome, a descrição, todos os dados que nós tivemos a fazer na construção do nosso. Tens as variáveis de input, tens os triggers e as ações. Se tiver condições também vai aparecer aqui. Fazes import blueprint e pronto, é como se fosses tu a criá-lo. Já tens aqui Home Assistant Restart Notification e a partir deste podes fazer Create Automation e criar uma nova automação. Dás um nome e ele vai carregar-te aqui o formulário com todos os inputs que estão definidos no blueprint. Neste caso, tem que dar um título à notificação, um corpo à notificação e depois escolher o device que quero receber a notificação. Eu só tenho na minha instância este device, mas isto já me aparece previamente filtrado pelo tipo de input que o utilizador definiu no blueprint. Por isso, se eu tivesse mais telemóveis, apareciam aqui. Save. E aquilo que acontece é que já tenho aqui na parte de automações um Home Assistant Restart Notification. A minha automação está criada, sem que eu tivesse que codificar nada. Podíamos estar aqui a falar até amanhã sobre blueprints e helpers, mas a ideia não é essa, é só dar-te um overview destes dois temas para que tu saibas como utilizá-los e tirares partido assim que começares a definir as tuas automações. Eu espero que isso tenha sido conseguido neste vídeo. Uma das queixas dos blueprints é que existe este fórum e o GitHub, mas não existe um filtro de qualidade, existe muita tralha, nem toda útil. Por isso, se tu utilizas algum blueprint que achas que é útil para a maior parte das pessoas, deixa na descrição, nós vamos todos agradecer. E já sabes, subscreve, ativa o sino para nos vermos no próximo e deixa o teu like se este vídeo foi útil. Tchau! Para começarmos a vermos Note. Com a previsão climatérica do próximo dia. Se vis a notificação... não é notificação, é automação. Os helpers conseguem criar mais dinamismo nas tuas automações. Se tu já utilizas elders, por isso, deixa nos comentários se tu utilizas algum blueprint.